eu estava na universidade na altura em que eu também entrei na igreja. E ter essa realidade e ter que pensar, se calhar, no nível em que eu estava, ter que viver como se alguém que não tivesse, se calhar, conhecimentos assim sociais, que não tivesse muita importância quanto à vida social, não tivesse muito conhecimento quanto a isso. Então, ter que equilibrar ou enquadrar a minha realidade com outra realidade que eu encontrei na igreja foi muito difícil, porque tínhamos que transportar cadeiras de casa até a igreja, assim mesmo na cabeça. Então vocês não sentem, não, Deus, aqui mesmo, se alguém passar e me ver. Aos telespectadores ao redor do mundo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Jaime, um programa que vai avivar a tua fé, te aproximar cada vez mais de Cristo Jesus e impactar a tua história. E no dia de hoje nós temos aqui uma convidada muito especial que vai contar as suas experiências vividas cá na Igreja Agir de Deus em todas as nações e com o homem de Deus, profeta Ismael Jaime. E hoje a nossa irmã. Cristo em nós. Como é que a nossa irmã está? Eu estou bem, graças a Deus. E os nossos apresentadores? Também estamos bem, graças a Deus. Amém. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sim, nós também agradecemos porque a nossa irmã aceitou o nosso convite. Amém. E a nossa irmã poderia se apresentar aos telespectadores? Chamo-me Luísa Cubango Chambassuco. Faço parte da Igreja O Agir de Deus em todas as nações. Amém, amém. E nossa irmã, como é que a nossa irmã tem passado? Como é que está a vida da nossa irmã? Tenho passado muito bem e a minha vida também está boa, graças a Deus. Não tenho problemas assim tão significantes que poderiam me impedir de fazer uma ou outra coisa. Amém. Sim, a nossa irmã disse que tem sido bom, que está tudo bem e que não há motivos de queixas. Gostaríamos de saber como é que a nossa irmã veio aqui na igreja. Sim, na verdade, vim aqui na IAD por intermédio da minha irmã mais nova. Ela frequentava a igreja constantemente. E eu me questionava como é que é essa igreja, porque ela vinha aos sábados, ia aos sábados e aos domingos, alguns dias de semanas. Então me criou uma curiosidade de querer saber como é que realmente essa igreja funciona, porque eu fazia parte de uma igreja e as atividades eram muito diferentes da igreja em que ela frequentava. Então me criou essa curiosidade, até que um dia ela convidou-me, fui ver como é que é a igreja. E quando a nossa irmã, veio visitar a igreja pela primeira vez, onde é que a igreja congregava-se? Onde é que era a igreja? Quando eu frequentei a igreja pela primeira vez, a igreja era na casa do pastor Pedro, que também faz parte da igreja. Era no quintal do pastor Pedro, fora do quintal. E eu fui para lá, achei meio estranho como é que era, o tipo de pessoas que eu encontrei lá, como é que era realizar os cultos. Então, fiquei assim, admirada, o porquê daquelas condições, porquê de reuniões nos quintais, e fiquei assim, meio inquieta com isso. Amém, amém. E ao olhar as condições em que a igreja se encontrava, será que te deu vontade de regressar lá mais, sabendo que ainda era num espaço aberto, nem num quintal? Deu vontade de regressar lá mais? Sim, na verdade, eu já acho que a minha irmã já tinha falado comigo de onde é que realmente se reuniam. Amém. Então, quando eu fui lá, foi só para constatar aquilo que eu ouvia. Então, fiquei mesmo admirada com a forma, principalmente pelas pessoas, eram muito jovens, eram menor de idade, se posso assim dizer, e se reuniam para... Aquilo era forma de estudo bíblico na altura. Se reuniam para dar ensinamentos. E, por incrível que pareça, ainda pelas condições que eu encontrei, não me surgiu nenhum sentimento de menosprezar ou então
parar de frequentar a igreja. Isso não foi um impedimento e não tive nenhum pensamento negativo quanto ao local. Amém. Amém. E qual foi a primeira impressão que a nossa irmã teve ao ver o homem de Deus, ao conhecer o homem de Deus? Na verdade, fiquei assim. Também fiquei admirada ao ver o homem de Deus pela primeira vez. Era simplesmente pelo fato de serem pessoas muito jovens, serem pessoas assim que tinham que fazer uma outra coisa e se reunir já com aquela idade para fazer outras coisas. É que fiquei admirada. E normalmente quando isso acontece, vem pensamento na nossa cabeça, de primeiro é automático. E qual foi o primeiro pensamento que viu? Você olhou o homem de Deus, João, muito jovem, o que te passou pela cabeça? Na verdade eu pensei, mas o que é que tem lhes levado a fazer isso? Eu me perguntei, mas por que do nada mesmo decidiram se reunir? Ou o que aconteceu para que começassem a se reunir aqui e darem estudo bíblico? E vi, por serem mesmo tão jovens, então me questionei o que levou a fazerem isso. E mesmo depois dessas coisas que passaram na cabeça da irmã, as condições em que a igreja se encontrava, a irmã regressou. Sim. E o que te fez regressar? Vendo que eram jovens, né? Algo que muito te passou na cabeça. O que te fez regressar para a igreja? Sim, na verdade o que me fez regressar na igreja foi a forma como a naturalidade que lá existia, principalmente a forma como o homem de Deus ou o pastor falava, se procedia e cuidava das suas ovelhas. Então comigo não foi indiferente, eu me senti muito bem recebida, me senti muito bem tratada, então por esse motivo fez com que eu voltasse novamente à igreja. Amém. E no início, visto que a nossa irmã disse aqui que frequentava uma outra igreja, essa outra igreja, a nossa irmã frequentava com os seus pais biológicos? Sim. E o que os pais da irmã, como é que os pais da irmã reagiram, visto que a irmã saiu de lá e começou a frequentar um outro local? Sim, na verdade eu entrei na igreja, nessa igreja, na IAD nesse caso, foi no tempo em que eu estava a me firmar também na igreja católica em que eu frequentava. Foi na mesma época em que eu decidi fazer verdadeiramente parte da igreja católica, me integrei num grupo e era pertencente nas reuniões, tudo mais. E foi na altura em que adquiri uma t-shirt do grupo porque teria uma atividade, então adquiri a t-shirt do grupo. E também foi uma semana depois, me convidaram para ir nessa igreja da minha irmã. Então, depois de tudo isso, o mais incrível é que desde aquele dia, nunca mais fui à igreja católica. Desde o dia que eu fui na igreja em que a minha irmã me convidou, nesse caso na IAD, nunca mais frequentei a igreja católica. Então, isso trouxe uma confusão, trouxe muita coisa dentro de casa, e principalmente pelas pessoas também que iam comigo na igreja, inclusive ajudaram-me a pagar a t-shirt. Então, ouvindo isso, ficaram mesmo constrangidos. Como é que isso aconteceu? Por que dessa decisão, do dia para a noite praticamente? E os meus pais também ficaram muito tristes, muito chateados, porque eles duvidavam do tipo de igreja em que eu estava a frequentar, uma vez que a igreja em que eu estava era a igreja em que praticamente eu vivi e cresci lá. Então os meus pais também, e eles sentiam seguro em me fazer parte de uma igreja em que eles também estão presentes, teriam melhor controle e tudo mais. E agora ter que me desvincular disso foi meio difícil para mim. Uau. Então foi uma luta que a irmã enfrentou para permanecer. Sim. E será que a nossa irmã, né, vendo as lutas que as pessoas falavam, o que lhe passava na cabeça? Quais eram as coisas que a irmã pensava depois de começar a frequentar a igreja, as lutas que enfrentou as lutas que a irmã enfrentou pelas pessoas e a família? Sim, na verdade naquela altura também eu tinha
uma idade menor e era difícil ter que tomar decisões assim firmes, tal como essa que eu tomei. Então, naquela altura, pela idade que eu tinha, ter que suportar esses todos os problemas, essas dificuldades. Então, já houve pensamentos de querer ceder ou desistir e fazer aquilo que meus pais ansiavam, que é fazer parte da igreja em que eles pertenciam. Mas, ainda assim, nunca tive pensamento de desistir na totalidade, nunca tive o pensamento de sair da igreja em que eu entrei para ter que voltar na igreja católica. Amém. E a nossa irmã, quando veio na igreja, disse que ainda era no tempo que cultuávamos no Pastor Pedro, não? Sim. E depois de lá, o nosso pai, quando passou aqui no primeiro episódio, disse que depois da casa do Pastor Pedro, fomos no monte. Agora, a minha pergunta é, será que a irmã havia desistido e depois retornou à igreja no período em que a igreja viveu no monte, ou a irmã também saiu do Pastor Pedro e viveu as mesmas dificuldades que a igreja enfrentou lá no monte? Sim, eu também vivi as mesmas dificuldades, porque nunca desisti da igreja desde o primeiro dia que frequentei. Então, de lá para cá, tudo que a igreja frequentou, todas as lutas que a igreja teve, eu também frequentei, eu também vivi. E na verdade não foi algo fácil, foram dificuldades, foram lutas atrás de lutas. E estávamos sempre aí acreditando que alguma coisa melhor algum dia viria. Amém, amém. Então a nossa irmã pode nos contar um pouco de como é que foi a vida lá no monte, a tua experiência pessoal lá no monte. Sim, na verdade foi algo muito difícil para mim, porque primeiramente por causa da distância, e depois por causa dos dias de cultos. Era praticamente no sábado e no domingo. Eram 2 dias seguidos e por causa da distância. E também, principalmente, pelas horas em que nós tínhamos que chegar no monte. Era muito cedo, acredito que eram 7h30 o mais tardar, ou 7h20 o mais tardar. Então, ter que suportar isso, ter que sair de casa até o local do culto era muito distante e nem sempre a pessoa tinha dinheiro suficiente para pegar um transporte para se locomover de casa até o local do culto. E também outra experiência, né, foi o simples facto de mim, na verdade, estar na universidade, se posso assim dizer. Eu estava na universidade na altura em que eu também entrei na igreja, e ter que ter essa realidade e ter que pensar, se calhar no nível em que eu estava, ter que viver como se alguém que não tivesse, se calhar, conhecimentos assim sociais, que não tivesse muita importância quanto à vida social, não tivesse muito conhecimento quanto a isso. Então, ter que equilibrar ou enquadrar a minha realidade com outra realidade que eu encontrei na igreja foi muito difícil, porque tínhamos que transportar cadeiras de casa até a igreja, assim mesmo na cabeça. Então vocês não sentem, não, Deus, aqui mesmo, se alguém passar e me ver, se alguém passar e me ver, será uma vergonha, como é que vai ser, como é que eles vão me ver? Então foram muitas dificuldades. Amém, amém. E como é que a irmã conseguiu equilibrar tudo isso? Quais foram os pensamentos que a irmã teve para chegar a esse equilíbrio de mesmo andar com cadeiras na cabeça, mesmo sentar nas pedras, sentar no chão, e mesmo a irmã continuar a vir? Como é que foi o processo de equilibrar tudo isso? O que a irmã entendeu para equilibrar tudo isso? Sim, na verdade é que a decisão que eu tomei, acredito que foi suficiente para poder suportar tudo isso. Desde o momento em que eu vi que na minha casa as coisas já estavam quase a melhorar, já tinha um pouquinho de aprovação quanto à minha ida à igreja,
Então, foi motivo suficiente para poder suportar todas as coisas que eu poderia encontrar praticamente na rua ou as pessoas falarem. Na verdade, o suficiente era mesmo só a aprovação de casa, ter que me liberar quando é necessário sair. Então, acho que isso foi o suficiente. E também a decisão que eu tomei, na verdade, de seguir Cristo, de seguir Jesus. Então, vi que tudo isso era suficiente. Eu sabia realmente o que eu queria. Então, foi difícil suportar, mas também não foi impossível. Amém, amém. E atualmente, como é que está a aprovação dos familiares quanto à igreja e não à igreja, quanto ao estar aqui na igreja? Nós sabemos que quanto mais nós crescemos, mais temos que passar tempo na igreja, por causa do crescimento e tudo mais. E atualmente, como é que está a aprovação da família, concernente à decisão que a nossa irmã tomou? Sim, na verdade, atualmente podemos dizer que já houve uma melhoria significativa quanto anteriormente e principalmente por causa da idade em que eu já tenho atualmente, por causa das coisas que se calhar já faço, então isso tem influenciado bastante, principalmente a idade. E isso tem feito com que tenhamos uma liberdade maior do que tínhamos antes. E quanto à igreja, também atualmente já vem a igreja de uma forma aprovada, porque eles também têm um pouquinho de conhecimento sobre como começamos e onde nós estamos. Acredito que isso foi um motivo para fazer com que eles acreditem de uma forma diferente naquilo que é a igreja em que eu frequento atualmente. Nós falamos aqui de várias experiências, principalmente experiências pessoais da nossa irmã. E nesse exato momento vamos falar um pouquinho sobre paternidade espiritual, sobre o impacto que a nossa irmã recebeu ao se conectar com o homem de Deus. Então, nossa irmã, qual foi o impacto que o nosso pai espiritual causou na vida da nossa irmã? Sim, o primeiro impacto que o nosso pai espiritual causou na minha vida começou tão logo eu entrei, no primeiro dia em que eu fui à igreja. Eu vi que a forma como o nosso pai me recebeu naquele dia, a forma como conversou comigo, a forma como me tratou, já foi uma forma totalmente diferente e aquilo já criou um impacto em mim, já criou pensamentos em mim acerca do local e acerca do nosso pai espiritual naquela altura. Amém, amém. E qual foi a maior coisa que o nosso pai fez pela nossa irmã, que a nossa irmã acha muito, mas muito importante, que mais amou, que mais marcou a vida da nossa irmã? Posso dizer que uma das coisas que o nosso pai espiritual fez para mim e me impactou, a primeira coisa posso dizer que foi o facto de o meu pai caminhar comigo e me manter no cristianismo até aqui, de estar sempre aí quando tinha certas dificuldades em que eu expunha ao nosso pai espiritual, o nosso pai conversava e dava solução para isso. E também, outra coisa que impactou, que o meu pai fez por mim e me impactou, foi o simples facto de nosso pai ter um impulso acerca da minha vida sentimental, se posso assim dizer. Sim. Amém, amém. E qual é a qualidade que a nossa irmã admira mais do nosso pai espiritual? Uma das qualidades que eu admiro mais no nosso pai espiritual é o perdão. Por quê? Sim, porque são coisas que eu não tenho simplesmente visto o nosso pai a fazer pelos outros, mas também é algo que eu vivo isso do meu pai espiritual. Porque já houve muitas situações, muitas coisas que eu fiz que não agradou o nosso pai espiritual, mas o simples facto de me ter errado não anulou, se posso dizer, o amor que o meu pai espiritual tem e o perdão que o meu pai teve para comigo. Então, se for para definir o nosso pai com uma palavra, eu diria que é o perdão. Amém. Deus seja louvado por isso. E nossa irmã, se fosse para citar, além dessa qualidade, né? Se fosse para citar
três, se fosse para citar 5 qualidades que a nossa irmã olha no nosso pai e fala, não, isso não é esforço mesmo natural, quais seriam? Sim, eu posso aqui mencionar o amor, posso aqui mencionar a paciência, o amor, paciência, perdão, não sei se também Amém. pode voltar a fazer parte da lista. Amém. A honestidade e fidelidade. E por que dessas 5 qualidades? Por que dessas 5 características? Visto que o homem de Deus tem mais outras. Por que dessas qualidades? Sim, essas 5 qualidades foram aqui citadas porque são coisas que a pessoa consegue notar tão logo que a pessoa tenha um contato prévio com o nosso Pai. E quando a pessoa tem um contato, assim posso dizer, pela primeira vez com o nosso Pai, nota logo que o nosso Pai é alguém que tem amor, fala com amor, trata com amor, cuida com amor as pessoas. E se formos a ver o nosso Pai a ensinar e não só, se formos a ver a vida do nosso Pai, é alguém que a pessoa consegue notar que existe uma fidelidade enorme ao nosso Pai quanto a Deus. É alguém muito fiel, é alguém muito honesto, alguém muito verdadeiro diante de Deus. Então, essas são as qualidades que, de momento, eu posso citar como as principais que eu tenho visto ao nosso Pai. Amém, amém. A nossa irmã citou aqui algumas qualidades, no geral, do nosso Pai espiritual. E a nossa irmã poderia citar pelo menos 3 qualidades do nosso Pai espiritual, não no geral, mas como Pai espiritual. Como Pai espiritual, posso citar paciência, posso citar alguém que cuida, não sei qual é o termo que eu vou utilizar aqui, mas alguém que realmente é pai, alguém que cuida e alguém que se importa com o bem-estar dos seus filhos em todas as vertentes. Algo que mais me chama a atenção é que não é simplesmente pai espiritual que o nosso pai é. Pode até se tornar ou a chegar ao nível também de ser um pai físico, um pai que não se importa só com a espiritualidade, mas sim com o físico, com o natural, também posso dizer, dos seus filhos. Então, é praticamente isso. Se posso dizer, é um pai, é praticamente pai biológico que Sim. não olha só pela vida espiritual, mas também por toda a área por completo. Nosso pai cuida por completo, é isso que a nossa irmã quer dizer. Sim, é isso. Amém. E ainda fala um pouco sobre o nosso pai espiritual com relação à obra de Deus. Como é que a nossa irmã vê o nosso pai espiritual com relação à obra de Deus? Com relação à obra de Deus, o nosso pai é alguém que, quando se trata de obra de Deus, não tem situação, não tem pessoas que possam impedir aquilo que é a seriedade que o nosso pai tem acerca da obra de Deus. Pode ter uma situação mesmo, quer seja familiar ou social, mas se tiver alguma coisa planejada, nesse caso coisa espiritual planejada, acho que nenhuma situação impediria isso do nosso pai. O nosso pai é alguém muito sério quanto à obra de Deus. É alguém que procura estar sempre aprovado diante de Deus com as suas atitudes, com a sua forma de vida. Então, é algo que também nós, como filhos, temos lutado para que assim possamos alcançar também essa qualidade, se posso dizer, que o nosso Pai tem quando nos trata de obra de Deus. E através disso, do que o homem de Deus mostra, da seriedade do homem de Deus na obra de Deus, é o que a nossa irmã aprendeu com o nosso pai? Sim, apesar de tudo isso, eu pude aprender com o nosso pai que, na verdade, independentemente de tudo, o que realmente importa é Deus. O que realmente devemos ter como prioridade é Deus. A quem realmente devemos fidelidade e honestidade, e acima de tudo, é Deus. Então,
são coisas que aprendi e tenho aprendido com o nosso pai ao longo desse tempo. Amém. E qual foi o ensinamento que nosso pai já passou para nós, que mais impactou a vida da nossa irmã? Sim, na verdade foram vários ensinamentos. E um dos ensinamentos que me impactou ao receber do nosso pai espiritual foi mesmo de como identificar a voz de Deus. Esse foi um dos ensinamentos que me impactou. Por que, nossa irmã? Porque a maneira como o nosso pai foi especificando as maneiras de ouvir a voz de Deus foram extraordinárias. Ter que saber que Deus fala conosco por sonho, por visões, por uma outra situação. Então, ter esse ensinamento foi algo extraordinário, foi algo muito bom para mim. Amém. E a nossa irmã pode partilhar um pouco, né, desse ensinamento aqui conosco, que é visto que é um ensinamento que mais impactou a nossa irmã, aposto que uma coisa ficou lá. Será que a nossa irmã pode partilhar conosco algo que a nossa irmã ouviu, que o nosso pai passou sobre ouvir a voz de Deus, que a nossa irmã ficou, uau, como podia, que impactou, ficou mesmo no coração da nossa irmã? Sim, poderia muito bem partilhar um pouco. É que o nosso pai dizia para nós que existem várias formas em que Deus usa para se comunicar conosco. Uma das formas é por intermédio de sonho e outra coisa é por intermédio de visão. E, na verdade, esse ensinamento foi algo que também fez despertar aquilo que Deus já fazia por intermédio de mim, ou seja, Deus já falava comigo por intermédio de sonho. Então, quando eu tive esse tipo de ensinamento, quando eu fui aprendendo, foi algo que me marcou, foi algo que chamou a minha atenção. E praticamente, não só por esses meios, né, também Deus pôde falar conosco, tal como nosso Pai nos ensinou, por intermédio de um instrumento, por intermédio de pensamentos, por intermédio de uma outra pessoa. Então, passamos a prestar mais atenção nesses detalhes, passamos a ter uma atenção assim além do normal, depois de receber esse ensinamento. Então, foi bom e proveitoso. Amém, amém. A irmã falou aqui sobre a impactação que a irmã recebeu do nosso pai espiritual, se conectar com o nosso pai espiritual, experiências vividas com o nosso pai espiritual. Nesse exato momento, a irmã vai abrir um pouquinho o coração, declarando algumas palavras afetivas, carinhosas para o nosso pai espiritual. O momento é todo da nossa irmã, para falar algumas palavras, se calhar agradecer. O momento é todo da nossa irmã. O nosso pai realmente é meu pai espiritual, é realmente alguém especial para mim. O meu pai é alguém que eu tenho como um pai verdadeiramente, não só como um pai espiritual, mas também como um pai biológico, como um pai físico, como um pai, sei lá, em todos os níveis. Eu considero o meu pai muito além de ser um pai espiritual. É alguém que eu tenho um enorme carinho, é alguém que eu amo bastante, é alguém que não poderia, que não teria uma outra pessoa para me liderar, para me conduzir, a não ser o nosso pai. E não suportaria se um dia o nosso pai estivesse ausente de mim. Não suportaria a perda do nosso pai, não suportaria a ausência do nosso pai, até mesmo por uma semana, por um mês, ou alguns dias fora de mim, fora de nós, não suportaria, porque o nosso pai criou um afeto entre nós, entre os seus filhos, que, de certa forma, nos apegamos bastante, e ter que nos largar do nosso pai seria algo muito difícil. Então, para dizer ao meu pai que é alguém que eu amo muito, é alguém especial para mim, é alguém que eu nunca e não quero perder algum dia. Amo muito o nosso pai. Espero que o nosso pai continue a me direcionar, continue a estar comigo em todos os momentos da minha vida. Amém, amém. Foram palavras
chocantes, palavras que realmente tocam o coração. E se fosse para dar um conselho para os telespectadores que têm um pai espiritual nesse exato momento, que descobriram realmente, que tiveram a confirmação de que realmente esse é o meu pai espiritual, qual o conselho que a nossa irmã deixa para essas pessoas? Sim, para os nossos telespectadores que tenham um pai espiritual, tenham um pastor que os lidere, é que sejam submissos aos vossos pastores, sejam submissos aos vossos pais espirituais, amem os vossos pastores, amem os vossos pais, sejam obedientes a eles. Amém. E, nossa irmã, de que forma a tua conexão com o nosso Pai mudou a tua vida? De que forma a nossa irmã diz que mudou, que a conexão que teve com o nosso Pai mudou a vida da nossa irmã? A conexão com o nosso pai espiritual mudou praticamente 90%, se eu posso dizer, daquilo que é a maneira como eu entendia cristianismo e a maneira como o nosso pai nos ensinou e a maneira como o nosso pai quer que nós andemos. Então, quanto a isso, mudou mesmo de forma significativa, porque eu tinha pensamento de que cristianismo é mais leve, de que cristianismo é algo simples, é algo básico. Então, ao ouvir isso, ao ter que me ligar e me conectar com o nosso Pai, me fez ter pensamentos totalmente diferentes daquilo que eu pensava sobre cristianismo. Sim, nossa irmã falou aqui que a nossa irmã entrou na igreja, o Agir de Deus em Todas as Nações, enquanto nós cultuávamos na casa do pastor Pedro, posteriormente fomos ao monte e agora estamos no espaço. E gostaria de saber da nossa irmã como é que a irmã se sente, visto que nós passamos no monte, sentamos no chão, no pastor Pedro sentamos nos monchos, nas cadeiras de madeira, sentamos no passeio. E vendo o crescimento da igreja atualmente, como é que a nossa irmã se sente? Sim, vendo o crescimento da igreja depois de tudo que nós já tínhamos que passar e enfrentar, acho que até o momento a palavra que eu poderia dizer é orgulho. Poderia dizer que ter que ver onde nós já passamos e chegar aqui é um orgulho para nós que tínhamos que enfrentar tudo isso, é uma alegria para nós. Apesar de que ainda não estamos onde queríamos estar, mas aonde já estávamos, para estarmos onde estamos agora, é um sentimento de alegria, é um sentimento de se orgulhar daquilo que nós conseguimos conquistar até aqui. Amém. E para as pessoas, né, que estão a viver, se calhar, aquilo que nós vivemos no monte, o percurso que estão a enfrentar, se calhar, algumas estão também no monte, não tem espaço. Qual é o conselho que a nossa irmã deixa, sabendo que saímos do pastor Pedro, a igreja passou na casa do pastor Pedro, passou no monte e hoje está do jeito que está. Qual é o conselho que a irmã deixa? Sim, na verdade, o conselho que eu deixo para essas pessoas que também estão a passar pelo que nós já passamos, se realmente foi algo que Deus estabeleceu, se realmente foi algo verdadeiramente de Deus, acredito que isso é simplesmente uma fase, é simplesmente um tempo, é simplesmente uma fase de treinamento que Deus está a fazer convosco também e que já fez conosco, e realmente é algo que passa, realmente é algo que é possível ultrapassar tais dificuldades, basta que estejam focados em Deus, estejam ligados com Deus procurem também ser fiéis a Deus o mais possíveis que puderem nesse caso, porque nessa fase é bom que estejamos prontos, é bom que sejamos mais verdadeiros para com Deus, porque se assim não for, poderia tardar ou poderia tardar aquilo que é o propósito que Deus tem para com eles. Então é algo que passa, não é algo que é permanente. Amém, amém. Muito obrigado, nossa irmã, pela tua presença nesse programa. E esperamos que o Deus do nosso Pai espiritual a abençoe rica
e poderosamente. Esperamos por ti no próximo programa. Muito obrigada. Infelizmente, nós estamos no final do nosso programa e foi uma bênção estar aqui sentados para partilhar experiências extraordinárias que, de certa forma, impactaram a tua vida neste episódio. E para você que nos acompanha e quer fazer parte deste mesmo programa, para você que quer sentar aqui na cadeira dos convidados, deixe os teus comentários, que nós vamos ver os teus comentários e respondê-los. Basta enviar simplesmente também mensagem na nossa página do Facebook, Ismael Jaime Ministros, que nós vamos responder e dar um sinal para ti. E então, nos vemos no próximo episódio. E é Oshua.